Olá, você que nos acompanha aqui nesse canal, eu sou William Escorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus e hoje vamos para o nosso 63º vídeo, baseado em Mateus capítulo 10, versículos 2 e 3. E eu quero pedir desde já que você dê o seu joinha aí, clique aí, dê uma curtida, né? Compartilhe depois de assistir esse vídeo nas suas redes sociais e espalhe essa mensagem, essa notícia para que cada vez esse canal pegue mais relevância, ok? Vamos lá, Mateus capítulo 10, versículos 2 e 3 nos dizem assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe. Então, nós temos aqui o quinto apóstolo nominalmente aqui chamado. Então, nós temos Pedro, André, Tiago, João e Filipe. Esse, então, é o nosso quinto personagem que nós vamos agora nos deter. Filipe significa, né, uma conjunção de duas palavras gregas, filéu, amigo, e hippos, né? Hippos, cavalo, amigo dos cavalos, talvez aí, né, amigo da guerra, aquele que gosta de combater a guerra, né, por causa dessa associação, utilização do cavalo na guerra. Mas o nome Filipe é amigo dos cavalos, né? Filipe, amigo dos cavalos. Então, nós temos aí, esse não é um nome tipicamente grego, né? Nós temos, falando de Filipe, 3 passagens bíblicas assim que também demonstram um pouquinho de quem Filipe era. A primeira delas eu quero tratar aqui é João capítulo 6, 5 e 7, onde nós encontramos o seguinte: Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Um outro texto também que eu quero chamar é o capítulo 12, no versículo 21, quando a Bíblia diz assim: Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E terceiro lugar, eu queria me reportar a João capítulo 14, onde nós temos a seguinte informação. Jesus disse: Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Engraçado isso, esses 3 textos, né? Eu não sei se você teve a mesma impressão que eu tive. Talvez você lendo esses textos você tenha uma outra impressão. Mas eu fiquei com a impressão aqui de que Filipe era um apóstolo que ele parece que custava perceber as coisas. Ele, quando um problema aparecia, ele também tinha dificuldade de resolver. Eu não quero usar a palavra meio bobão assim, não, talvez não seja a palavra aqui,
mas ele, nesses 3 textos, ele dá a impressão de uma pessoa meio assim, sem saber por onde começar. Porque quando Jesus pergunta como nós vamos alimentar tanta gente, ele diz, Senhor, 200 dinheiros? É tão pouco, o que é isso para tanta gente? Não vai dar para cada um comer um pedaço de pão. Ele parece que ele fica apavorado diante do problema. O segundo texto do capítulo 12, quando os gregos procuram a ele, Filipe, nós queríamos ver Jesus. E ele fica, ai meu Deus, o que eu faço agora? Aí ele vai a André, esses homens querem ver Jesus, o que eu falo para eles? Aí André conduz, juntamente com Filipe, vamos levá-los a Jesus. E no capítulo 14, Jesus está num momento difícil, falando da sua partida, os discípulos estão em choque, e Jesus disse, eu vou para meu Pai, e vou para aquele que me enviou. E aí, se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Filipe disse, Senhor, nos mostra o Pai, é o que nos basta. Não, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, diante dos momentos difíceis, dá a impressão que Filipe, ele fica meio perdidão, sem saber o que fazer. Mas por que Jesus o chamou? Você chamaria uma pessoa assim, com essa característica, com esses medos, para ser um apóstolo do Senhor? Eu imagino que todo discípulo, todo apóstolo deveria ser como Paulo, doutor da lei, homem que sabe falar para reis, para multidão, vários idiomas, né? Mas não. Deus usa os simples também. Porque até os simples foram feitos por Deus. Talvez eu esteja falando com você, você nunca vai ser um doutor da lei. Talvez teve poucas oportunidades na vida, ou desperdiçou algumas oportunidades, não sei. Não pôde isso, não fez aquilo. Até tinha sonho, mas acabou, não fez. Enfim, passou a chance. Né? Diante dos problemas, você às vezes não sabe muito bem como resolvê-los. Às vezes fica apavorado, pede ajuda aos outros, quando você deveria resolver ou procurar resolver. Né? Mas eu queria dizer para você, não tem ninguém que Deus não possa usar. Gosto de Filipe aqui. Há outros personagens que nós vamos nos surpreender com a chamada de Jesus. Vocês vão ver daqui a pouco. Mas Filipe é um desses que eu me surpreendo. Talvez eu não escolhesse, eu dentro dos meus critérios, mas Deus tem outros critérios, Deus tem outras percepções. O doutor, o indouto, o homem simples, o homem sofisticado, não importa. Deus usa a todos eles. Não importa quem você seja. Se você é discípulo de Jesus, amigo de Jesus, Ele vai usar você com a sua oratória ou com a sua gagueira, com a sua habilidade de escrever ou com a sua incapacidade de escrever. Não importa. É o Espírito de Deus que habita em nós, nos dá condições, capacitação para a gente poder ser útil aonde a gente precisar. Filipe provavelmente pregou na Grécia e na Ásia Menor.
Tem a tradição dito que ele morreu aproximadamente no ano 80 na cidade de Herápolis, na região da Frígia, na Ásia Menor, né? Agora, é interessante que há documentos antigos do segundo século e terceiro que dão assim em que há uma nítida confusão entre Filipe apóstolo e Filipe diácono, de Atos capítulo 7. São personagens totalmente diferentes. Presta atenção. Então tem que ter a peneira. Mesmo quando você vai ler livros antigos, livros históricos, você tem que ter esse olhar para não confundir. Filipe apóstolo é um nos evangelhos. Filipe diácono, o evangelista, é outra em Atos dos Apóstolos, ok? Então, que o Senhor Deus nos abençoe. Ele provavelmente morreu nessa época, né, na Ásia Menor, onde foi crucificado e apedrejado no ano 80, segundo algumas fontes. Então, Deus abençoe a sua vida. Ele cumpriu a carreira dele, mesmo na sua simplicidade. Que Deus abençoe o irmão, a irmã, o amigo, e até um próximo encontro, se Deus assim permitir.